eu acredito que vocês viram lá no segundo grau, né? Congruência de triângulo. Vocês viram isso aí no segundo grau, né? Sim, vimos sim, professor. Então vamos relembrar, né? Basicamente. Ok? Como isso aí está na ementa lá, né? Então vamos relembrar isso aí, tá? Não confundir congruência de triângulo com semelhança de triângulo, tá? Vocês estão confundindo congruência com semelhança, não, né? Uma coisa é congruência, outra coisa é semelhança, tá? São duas coisas diferentes. Vocês estão confundindo com semelhança, não, né? Não. Beleza. Então, vamos falar agora, vamos começar agora falando da congruência de triângulos, certo? Congruência de triângulos. Então, a gente está agora no plano, né? A gente está agora no plano, tá ok? Não está mais no espaço, está no plano. Porque a gente está falando de triângulo, né? O que é um triângulo? O triângulo é uma figura plana, né? É uma figura do plano, né? Tá certo? Então, é uma figura que você obtém a partir de três pontos. Então, você tem três pontos, vou botar aqui A, B e C, certo? Então, três pontos não colineares, tá ok? Então, você tem três pontos não colineares, ou seja, três pontos que não estão alinhados, né? Numa reta. A partir desses três pontos, você obtém essa figura plana chamada de triângulo, né? Unindo esses pontos aqui por segmentos de reta, né? Então, você vai unir aqui A, B, B, C e AC, ok? Então, você tem um triângulo. Então, em um triângulo, claramente, você tem três lados, ok? Então, você tem três elementos básicos do triângulo, né? Você tem três elementos básicos do triângulo. Você tem os lados, certo? Lados. Você tem os vértices, tá certo? Vértices, que são o quê? Os lados são os lados AB. Então, você tem os lados AB, segmentos aqui, né? AB, BC e AC. Ok? Os vértices são esses pontos aqui, A, B e C. Tá? A, B e C. Ok? Esses aqui são os vértices, A, B e C. Além dos lados, né? Dos lados e dos vértices, né? Tá certo? Você tem também os ângulos, né? Você tem os ângulos, né? Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ok? Então você tem os ângulos, tá ok? Então você tem um ângulo que a gente denota como o ângulo A, esse ângulo aqui a gente coloca A com um chapeuzinho, ou então a gente coloca, por exemplo, a gente pode colocar BAC, tá? A gente colocar, por exemplo, BAC com um chapeuzinho no A aqui, né? Para denotar esse ângulo aqui. Então a gente bota simplesmente o A com um chapeuzinho ou BAC. Eu tenho um ângulo B também, boto o chapeuzinho aqui B, e eu tenho um ângulo C. Esse ângulo C aqui, ok? Então, basicamente, esses são os elementos do triângulo, né? Os lados, que são três, né? Triângulo, né? Três ângulos, né? São três lados. Então, três lados são três vértices e três ângulos, né? Ok? Então, isso aí vocês todos já viram no segundo grau, né? Congruência de triângulos, ok? Então, um triângulo, ele vai ser congruente a outro triângulo, tá certo? Se e somente se é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que os seus lados, né, são ordenadamente congruentes aos lados do outro e os seus ângulos são ordenadamente congruentes aos ângulos do outro. Então, se você tem dois triângulos, né, congruentes, né, digamos aqui o triângulo ABC e o triângulo A', B', C'.
Então, você tem os lados congruentes, por exemplo, esse lado aqui, ó, AB é congruente ao lado A', B', tá? Congruente significa dizer que tem a mesma medida, tá ok? Congruente. A gente muitas vezes vai falar, esse lado é igual a esse, né? Ou seja, tem a mesma medida, tá ok? Então, o lado AB tem a mesma medida do lado A', ou seja, são congruentes, tá ok? O lado AC tem a mesma medida do lado A'C'. E a gente marca assim, ó, AB é congruente a A'B'. Então, a gente marca com traço, por exemplo, para dizer que esse lado corresponde a esse, né? Ou seja, é congruente, tá ok? AC é congruente com a linha C'Inha. Então, a gente marca com 2 traços aqui, para diferir do primeiro lado, né? Porque senão ficaria parecendo que é igual ao primeiro lado, né? Congruente com esse primeiro lado aqui que eu falei, e não necessariamente, tá certo? Então, a gente marcou aqui com 2 traços, né? Para dizer que esse lado corresponde a esse, no sentido de congruência, tá ok? Esse lado é congruente a esse aqui. E BC é congruente a B'C'Inha, ou seja, esse lado é congruente a esse. Então, se 2 triângulos são congruentes, eles vão possuir os lados congruentes, tá certo? Os lados congruentes e os ângulos também congruentes, ou seja, esse ângulo aqui, ângulos correspondentes, né? Então, você tem esse lado com esse lado, né? Ou seja, esse lado com esse é esse e esse aqui. Então, o ângulo correspondente são esses dois, né? Então, os ângulos correspondentes congruentes, ok? Então, esse ângulo congruente com esse ângulo congruente com esse, correspondente a esses dois lados, ó, certo? Congruentes. E esse ângulo correspondente a esses dois lados, ó, esses dois lados, tá vendo? Os mesmos lados congruentes, tá ok? Então, você tem os lados congruentes e os ângulos correspondentes aos mesmos lados, né? Os lados congruentes são congruentes também, tá ok? Então, lembrar sempre disso, né? 2 triângulos congruentes, ele vai ter os lados e os ângulos congruentes, tá certo? Tá ok? Ou seja, a gente diz que é o mesmo triângulo, né? É o mesmo triângulo, tem o lado e os ângulos congruentes. Tá certo? E aí, pessoal, a gente vai ter, né, vários casos de congruência de triângulos, né? O chamado casos de congruência de triângulos, certo? O que é que são esses casos de congruência de triângulo, ok? Os casos de congruência de triângulo, eles são condições mínimas, tá certo? São condições mínimas para que 2 triângulos sejam congruentes, tá? Condições mínimas, tá? Ou seja, são condições mínimas que implicam que os triângulos vão ter os lados congruentes e os ângulos congruentes, né? Porque essa é a definição de 2 triângulos congruentes, né? Então, vão existir condições mínimas que vão implicar nisso aqui, ó, tá? Vão existir condições mínimas, que são os casos de congruência, que vão implicar nisso aqui, né? Ou seja, em que o triângulo vai ter os lados congruentes e os ângulos congruentes, certo? O primeiro caso de congruência, que é o postulado, tá certo? É o caso LAL, tá? O que é a gente denomina LAL? LAL é lado, ângulo, lado, tá? A gente coloca dessa forma LAL para lembrar, tá certo? Para lembrar que o ângulo, esse A, ele tá se referindo a um ângulo, né? O L se refere a lado. Então, L de lado e A de ângulo. A gente coloca o A entre os dois L's para lembrar, né? Para lembrar que o ângulo, ele está entre os dois lados, tá certo? Os dois lados congruentes. Então, ó, olhando aqui na figura, você tem aqui, ó, esses 2 triângulos aqui. O triângulo A, B e C, ok? E você tem o triângulo A', B' e C', certo? Então, veja, esse triângulo aqui, ó, eu coloquei, ó, que o lado AB, tá certo? Ele é congruente ao lado A'B'. Eu coloquei um traço aqui, um traço, para dizer que esses dois lados são congruentes, tá ok? Tem a mesma medida, tá? E o lado AC, ó, eu coloquei no lado AC e no lado A'C', eu coloquei 2 traços, né? Para dizer que esses dois lados são congruentes, tá certo? Possuem a mesma medida, ok? Então, veja que esses 2 triângulos, eu tenho 2 lados congruentes e o ângulo entre esses 2 lados, ó, tá vendo? O ângulo aqui, entre esses 2 lados, são congruentes, certo? Então, por isso que a gente coloca,
coloca assim, ó, LAL, justamente para lembrar que o ângulo está entre os dois lados congruentes, tá certo? O ângulo está entre os dois lados. Se você colocar LAL, você vai sempre se lembrar do ângulo entre os dois lados congruentes, certo? Diferente se você colocasse qualquer outra coisa, né? Ah, dois lados e o ângulo, mas não é simplesmente dois lados e um ângulo, não. Não é simplesmente dois lados e um ângulo. É dois lados e um ângulo entre esses dois lados, tá certo? É bom que fique bem claro isso aí, tá? Então, você tem aqui, ó, dois lados, tá certo? E o ângulo entre os dois lados. Tá ok? Tá claro aí, pessoal? Alguma dúvida até agora? Acredito que a aula de hoje vai ser bem mais rápida, tá? Porque senão a gente acaba todo o conteúdo da disciplina na aula de hoje, né? Tá claro aí? Tá tranquilo. Cortou. O que é que tem na aula de hoje? Disciplina na aula de hoje? Eu estou dizendo que a aula de hoje, eu acredito que será bem mais rápido, justamente para a gente ir mais devagar, senão a gente acaba dando todo o conteúdo em poucas aulas, né? Entendeu? Sim, verdade. Certo? Então vou num passo mais lento agora, ok? Para dar tempo de vocês estudar e de fazer os exercícios e tal, ok? Então veja, esse primeiro caso de congruência, tá ok? Esse primeiro caso de congruência é um postulado, como eu escrevi aqui, ó, postulado, tá ok? Ele é tido como verdadeiro sem necessidade de prova, tá certo? Você já sabe o que é postulado, né? Postulado é a mesma coisa que axioma, tá ok? Ou seja, é aceito sem prova, ok? É o senso comum, é o fato de ser óbvio, né? As pessoas, os matemáticos concordarem, né? As pessoas geralmente concordarem, geralmente é um senso comum, é a questão de ser óbvio, né? Então, é um postulado, tá ok? Bom, então, esse primeiro caso é o postulado, né? Que é o chamado ângulo entre lados congruentes, tá ok? Então, lembre-se disso, né? O ângulo entre lados congruentes, certo? Com relação a triângulos, né, com dois lados congruentes, tá ok? Eu falei aqui de dois lados congruentes, né? Falei aqui de dois lados congruentes. Com relação a essa questão de dois lados congruentes, nós temos o seguinte teorema, tá ok? Esse teorema aqui, chamado de Teorema do Triângulo Isósceles, certo? Teorema do Triângulo Isósceles. Então, o que é que diz esse teorema aí? Aliás, antes de mais nada, eu me esqueci de dizer o seguinte, pessoal. Pode ser que alguém não esteja lembrado disso, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui para dizer o seguinte, né? Quando eu comecei aqui a falar de triângulo, eu esqueci de dizer o seguinte, que existem três tipos de triângulos, né? Então, você tem quanto aos lados, tá certo? Quanto aos lados, ok? Não sei se vocês lembram disso aí. Então, quanto aos lados, existem três tipos de triângulos. Alguém lembra aí? Quais são os três tipos? Quanto aos lados? Ou não lembro? Exato. Então, você tem um triângulo equilátero, tá certo? Você tem um triângulo isósceles, certo? E você tem um triângulo escaleno, tá? Então, essa é a classificação quanto aos lados, tá certo? Um triângulo equilátero possui os três lados iguais, né? Os três lados com a mesma medida, tá ok? Então, triângulo equilátero. O triângulo equilátero. Então, você imagina aqui o triângulo equilátero. Ele possui os três lados, né, com a mesma medida, ok? Equilátero.
tá? Esse aqui, ó. O triângulo isósceles, você tem um triângulo com dois lados iguais, né? Com a mesma medida. É o triângulo isósceles. Triângulo isósceles, certo? Dois lados com a mesma medida, isósceles. E você tem o escaleno, né? Aí você tem um triângulo com três lados, né? Distintos, né? Três lados distintos, tá ok? O triângulo escaleno, certo? Então, equilátero, isósceles e escaleno, tá ok? Tá claro aí, pessoal? Então, três lados iguais, dois lados iguais e três lados distintos. Professor, afasta a folha um pouquinho mais pra cima, por favor. Para onde? Pro lado. Pro lado aí, Assim, mais um pouquinho pra cima. para À cima? esquerda. Para a esquerda? Aham. Para a esquerda. Ah, tá certo. A sua esquerda, a minha esquerda aqui. Não tá pra ver, não, que eu tô conseguindo ver aqui. É porque o desenho do meu perfil fica em cima da folha. Aí tem que ir mais um Sim. pouquinho pra Mas esquerda. eu tô falando aqui. Tá enxergando aqui? Onde eu tô mostrando com a caneta aqui? Não, porque o negócio ainda tá em cima. Afasta mais um pouquinho pra cima, por favor. À esquerda. E Aí. agora? Obrigada. Deu certo, obrigada. Então, eu tenho, ó, quanto aos lados, né? O triângulo equilátero, tá? Como eu estava falando, que tem os três lados iguais, né? Mesma medida. O triângulo isósceles, que tem os dois lados, né? Dois lados com mesma medida. E o triângulo escaleno, que tem os três lados distintos, tá ok? Certo? Ok? Então, veja, essa é a classificação do triângulo quanto aos lados, né? Equilátero, isósceles e escaleno, né? Só que eu tenho uma classificação do triângulo quanto a, vou baixar aqui agora, eu tenho quanto aos ângulos, tá ok? Quanto aos ângulos, né? Então, quanto aos ângulos, não sei se vocês, como é que se diz? Vocês lembram, né? Mas eu tenho o que, pessoal? Quanto aos ângulos? Retângulo, acutângulo e obtusângulo, né? Certo? Retângulo, retângulo, né? O triângulo retângulo, que vocês devem ter estudado lá no primeiro grau, né? É um triângulo que possui um ângulo reto, 90 graus, ok? Então, o triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Esse é o ângulo triângulo retângulo, certo? O acutângulo, tá certo? O acutângulo. Então, vou desenhar aqui, eu não sou muito bem de desenho, pode ser que não fique, né? Vou botar aqui embaixo, aqui já está apertado. Então, aqui, ó. Então, o acutângulo, você tem os três ângulos aqui, ó. Ângulos agudos, né? Ângulos agudos, né? Tá certo? Menor do que 90 graus, né? Certo? E, obviamente, maior do que zero, né? Certo? Então, acutângulo possui os ângulos agudos, né? Menor do que 90 graus. Ok? E, por fim, você tem um triângulo, né? Obtusângulo, né? O obtusângulo,
quando você tem aqui um ângulo maior do que 90 graus, né? Certo? Então você tem um óbitus ângulo, né? Tem um ângulo aqui maior do que 90 graus, né? Um ângulo obtuso, né? Obtuso, né? Ok? Então, retângulo, vocês já estão familiarizados, né? Retângulo, possui um ângulo reto. Acutângulo, né? Os ângulos são agudos, né? Menor do que 90 graus e maior do que zero. Acutângulo. E obtusângulo possui um ângulo obtuso, né? Maior do que 90 graus, né? E, obviamente, menor do que 180, né? Certo? Aí você tem um obtusângulo. Tá ok? Então, voltando ao que a gente estava falando. A gente tem aqui o primeiro caso de congruência, que é o LAL, que, como eu falei, é um postulado, ok? Ou seja, você tem dois triângulos com dois lados congruentes e o ângulo entre eles, né? Congruente. E aí, você tem, em relação a essa questão de dois lados congruentes, que eu falei, você tem o chamado teorema do triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles é triângulo com dois lados iguais, né? Ok? Então, se um triângulo tem dois lados congruentes, né? Que é o triângulo isósceles, ok? Então, os ângulos opostos a esses lados são congruentes, certo? Os ângulos opostos desses lados são congruentes. Ou seja, em outras palavras, um triângulo isósceles, ele tem os ângulos da base congruentes. Ou seja, se você tem aqui um triângulo ABC, ok? O triângulo ABC aqui, um triângulo isósceles, ou seja, dois lados congruentes, os ângulos aqui, ó, da base, né? Tá certo? Ou chamado de os ângulos opostos, né? Opostos a esses lados aqui, né? Os ângulos opostos desses lados congruentes, desses ângulos aqui, eles são, né, congruentes, certo? E esses ângulos são congruentes. Então, não sei se vocês lembram dessa propriedade lá do triângulo isósceles, né? A gente sabe lá também lá do segundo grau, né? Dessa propriedade do triângulo isósceles, né? Que ele vai ter esses dois ângulos congruentes, ok? Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ok? Veja, a demonstração disso aqui é simples, né? Você pode imaginar dois triângulos formados pelos mesmos pontos A, B e C. Então, aqui você tem o triângulo ABC e aqui você tem o triângulo A, C e B. Tá ok? Então, esse triângulo aqui é isósceles, tá? Eu estou partindo do princípio que esse triângulo aqui é isósceles, ou seja, AC é congruente, AB é congruente com AC, tá certo? Dessa forma, eu desenhei dois triângulos considerando os mesmos pontos A, B e C. Ó. Então, ó, eu tenho que AB é congruente com, né? AB, ó, é congruente com AC, por causa que aqui, ó, AB é congruente com AC, desse triângulo aqui. Então, esse lado é congruente com esse lado. E AC, aqui, ó, AC é congruente com AB, né? AC é congruente com AB, desse triângulo. Então, esse lado é congruente com esse, ok? E aí, a gente recai no primeiro caso, né, da congruência de triângulos, que é o LAL. Ou seja, eu tenho dois triângulos que possuem dois lados congruentes e o ângulo entre esses dois lados são congruentes. É o caso LAL. Portanto, esses dois triângulos eles são congruentes. Se eles são congruentes, esse ângulo aqui vai igual a esse ângulo aqui. Ou seja, esse ângulo B, né? Esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse aqui. Ou seja, B, né? B chapeuzinho é congruente a C chapeuzinho. Ou seja, esses dois ângulos aqui da base são iguais, né? B igual a C chapeuzinho, certo? E aí, a gente consegue chegar nessa conclusão dessa
propriedade, né, do triângulo isósceles, ok? Segundo caso, já tem gente tentando entrar aí. O segundo caso de congruência, certo? O segundo caso de congruência, tá? É o caso ALA, tá? Então, o primeiro caso, que é um postulado, é LAL, né? Dois lados congruentes e o ângulo entre os dois lados, né? No caso aqui, eu tenho ALA, ou seja, lado, ângulo, né? Ou seja, lembre-se que, nesse caso aqui, eu tenho um lado congruente, tá certo? Um lado congruente. E esses dois ângulos são os ângulos adjacentes a esse lado aqui, tá? Então, você tem um lado congruente, certo? Lado congruente. E você tem aqui os ângulos, né? Esses ângulos aqui, ó, são chamados ângulos adjacentes a esse lado aqui, tá? Se fosse esse outro lado aqui, ó, seria esse ângulo, né? Adjacente a esse lado. Se fosse esse lado aqui, seria esse ângulo, adjacente a esse lado. Como é esse lado aqui, isso aqui são os ângulos adjacentes desse lado, ok? Então, qual é esse caso? Esse caso é um lado e os ângulos adjacentes a esse lado. Então, ó, você tem esse lado, é congruente. Esse lado, né? O triângulo ABC, ele vai ser congruente com o triângulo A', B', C'. Por quê? Porque tem um lado congruente, tá aqui, ó. E os ângulos adjacentes a esse lado também são congruentes. Esse ângulo é congruente com esse. E esse ângulo aqui é congruente com esse. Tá? Então, você tem lado e ângulos adjacentes, que a gente chama de ângulo, lado, ângulo. Lado e ângulos adjacentes. Tá claro aí, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro? Tá claro. Aí, veja só. Como é que se diz? Tanto o primeiro caso, que é o ângulo, né? Lados, dois lados e ângulo entre os dois lados, né? Congruente, que é o caso LAL, que é dois lados, ângulo entre dois lados. E esse caso que é um lado e os ângulos adjacentes, tá certo? Todos esses dois casos aí, eles vão recair ou seja, esses dois casos implicam que os triângulos são congruentes, ou seja, significa dizer que implica que, no final das contas, o triângulo, né, se acontecer LAL ou ALA, os dois triângulos eles vão ter todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes, tá certo? Então, aqui, ó, então por isso que são condições mínimas que eu falei no início, né? Então, ou seja, basta que o triângulo tenha primeiro caso, que é o postulado, dois lados e um ângulo entre os dois lados congruentes, para que o triângulo seja congruente com o outro, ou seja, tenha todos os lados e todos os ângulos congruentes. Basta que o triângulo tenha um lado congruente e os dois ângulos adjacentes congruentes, para que os dois triângulos tenham todos os lados e todos os ângulos congruentes, tá? Então, isso aqui é por isso que eu falei, condições mínimas, né? Condições mínimas. Dois lados e um ângulo entre os dois lados, ou um lado e dois ângulos adjacentes. Até agora, são os dois casos, né? Que são condições mínimas, que vão implicar no fato do triângulo ser congruente, né? Ou seja, ter todos os lados e todos os ângulos congruentes. Então, veja só. Esse caso aqui, ok? Se a gente fosse demonstrar, a gente poderia demonstrar facilmente utilizando aquela demonstração por absurdo, tá certo? Ou seja, veja, a gente está partindo do princípio de que esses dois triângulos, eles têm dois lados congruentes, e esses dois ângulos aqui, ó, adjacentes a esse lado, são congruentes. Então, a gente está partindo desse princípio, tá certo? E a gente quer provar que esses dois triângulos, eles são congruentes, se isso acontecer, tá? Ou seja, o fato dele ter um lado congruente e os ângulos adjacentes congruentes, implicar em que esses dois triângulos sejam congruentes, certo? Veja só, se eu demonstrar que o lado AB desse triângulo aqui, ó, então eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo A'B', C'. Se eu demonstrar que esse lado aqui, AB, desse triângulo, ele é congruente a esse lado aqui, ó, A'B',
eu vou estar demonstrando que esses triângulos são congruentes. Alguém já percebeu por quê ou não? Alguém percebeu por quê ou não? Sem ler, pessoal. Sem ler aqui. Alguém percebeu por quê? Perceberam ou não? Por quê? Não perceberam? Para eu provar que esses dois triângulos aqui são congruentes, basta eu provar que esse lado aqui, ó, AB, é congruente à linha B'. Veja, esses dois triângulos, eles já possuem um lado congruente, tá vendo? O lado BC é congruente a B'C'. Esse lado é congruente a esse. Eu botei um tracinho, ó, certo? E além disso, esses ângulos aqui, ó, que são ângulos chamados adjacentes a esse lado, tá? Os ângulos adjacentes a esse lado, eles são congruentes também, ok? Então, esse ângulo é congruente com esse, e esse ângulo é congruente com esse aqui. Tá ok? Aí eu disse o seguinte, para eu provar que esses dois triângulos são congruentes, né? Eles têm essa configuração aqui, ó, um lado e dois ângulos adjacentes congruentes, basta eu provar que esse lado aqui, ó, é congruente a esse. Aí eu vou estar provando que esses dois triângulos são congruentes. Aí eu estou perguntando, vocês perceberam por quê? Eu só preciso provar que esse lado aqui é congruente a esse. Que aí o lado oposto vai ser... O ângulo do lado oposto vai ser igual. E eles vão ter os dois ângulos iguais, então o terceiro também é. Aí vão ser congruentes. Como é? Se provar que esses dois lados são congruentes, aí o ângulo oposto também vai ser congruente. Aí os dois triângulos vão ter dois lados congruentes, ou seja, o terceiro também é. Eles vão ser congruentes. Mas por que o terceiro também é? É mais fácil. Veja, isso aqui é imediato. Por quê? Se eu provar que AB é congruente com a linha B', já provei. Tá? Por que eu já provei? Porque isso vai recair, isso recai no caso anterior. No primeiro caso lá, o LAL. Se eu provar que isso aqui é congruente a isso aqui, ó, esse lado aqui é congruente a esse lado, esses dois triângulos eles vão ter o quê? Dois lados congruentes e o ângulo entre os lados congruentes. É o caso o quê? LAL, pessoal. LAL. Primeiro caso. É o primeiro caso de congruência, né? Ou seja, eles vão ser congruentes, porque é o LAL. Certo? Então, basta eu provar que esse lado é congruente a esse, para eles serem congruentes, porque recai no primeiro caso, que é o LAL. Ficou claro, não? Ficou claro ou não, pessoal? Ah, entendi. Lembra do primeiro caso? Hã? Sim. Lado angulado, sim. Esse é o primeiro caso que a gente viu, né? É o LAL. Primeiro caso, que é o postulado, que é o ângulo entre dois lados congruentes. Então, os dois triângulos possuem ângulo congruente entre dois lados congruentes. Certo? Então, a gente simplesmente faz uma prova por absurdo, né? Ou seja, a gente parte do princípio de que esses dois triângulos são dessa forma, né? Possuem dois lados congruentes, com os ângulos adjacentes congruentes, e a gente considera que esse lado não seja congruente com esse. E a gente vai chegar num absurdo, tá certo? Se a gente partir do princípio de que esse lado não é congruente com esse, e a gente chegar num absurdo, significa dizer que esse lado é congruente com esse. Estão entendendo a lógica da prova, né? É aquela velha lógica que a gente usa lá para demonstrar aqueles exercícios lá aquele exercício lá do espaço, lá, certo? Então é a chamada prova por absurdo, né? Então a gente parte do princípio de que esse lado não é congruente com esse, e a gente chega no absurdo. Então vamos considerar que esse lado não seja congruente com esse aqui. Tá certo? Então veja, se AB não for congruente com a linha B', né? Se a gente considerar que esse lado não é congruente com esse, e esse lado é maior, vamos considerar que esse lado é maior do que esse, tá certo? Poderia considerar menor também, ok? Pode fazer a mesma coisa para menor. Vamos considerar que é maior, que não é congruente, é maior, digamos assim, certo? Então, eu vou conseguir
eu consigo, então, digamos assim, ampliar esse lado aqui. Né? Se esse lado aqui não é congruente com esse, digamos que esse lado aqui é maior do que esse, eu consigo aumentar esse lado aqui, ó, até um ponto X aqui, de forma que agora eu tenho que B'X é congruente com a B, certo? Então, se esse lado não for congruente com esse, eu aumento esse lado, ou diminuo, né? Tanto faz. A prova vai ser, a lógica vai ser a mesma, tá, pessoal? A ideia vai ser a mesma. Eu diminuo ou aumento. Estou considerando que é maior. Então, podia considerar que é menor também, ou seja, é o mesmo raciocínio, tá? Então, digamos que não seja congruente e esse lado seja menor do que esse, tá, ok? Seja maior, aliás, esse lado seja maior. Então, eu posso aumentar esse lado, alongar esse lado aqui, até um determinado X aqui. De forma que agora eu tenho BX igual a AB, certo? Tá ok? Então, a gente pode prolongar o segmento, né? A linha B', até esse ponto X, de tal forma que eu tenho agora, né, esse segmento aqui, ó, congruente com esse aqui. Ou seja, B'X congruente com a B. Certo? Se eu tenho agora AB congruente com isso aqui, ó, eu tenho agora AB congruente com B'X. Esse segmento congruente com esse. Esse segmento congruente com esse. E o ângulo entre os segmentos congruentes significa dizer que esse triângulo aqui, ó, ABC, vai ser congruente com esse aqui, ó. X, B', C'. Estão entendendo? Porque é o caso LAL. Então, se eu prolonguei o segmento A', B, até um determinado X aqui, prolonguei o segmento, de tal forma que agora tem esse segmento do mesmo tamanho desse, ou seja, congruente, agora eu vou ter o seguinte, esse segmento congruente com esse e esse segmento congruente com esse. E o ângulo entre os dois segmentos congruentes, os dois lados, né? De forma que agora o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo X, B', C'. Porque é o caso LAL. Estão entendendo? Ou não estou entendendo? Sim, sim. Certo? Tá ok? Então, eu tenho esse triângulo congruente com esse. Tá? De forma que eu tenho esse ângulo é congruente com esse. Tá? Esse ângulo seria congruente com esse aqui, ó. Porque eu estou falando do triângulo X, B', C. Então, esse ângulo aqui seria congruente com esse aqui, ó, maior. O que é um absurdo, porque esse aqui, ó, a gente partiu da hipótese inicial de que esse ângulo aqui era congruente com esse. E agora, esse ângulo aqui vai ser congruente com esse ângulo maior aqui. O que é um absurdo, né? Portanto, né? AB não é maior do que a linha B'. E você pode fazer o mesmo raciocínio considerando que seja menor, certo? Tá ok? Então, esse segmento aqui não é maior do que esse. E também não vai ser menor, pelo raciocínio semelhante, certo? Ou seja, esse segmento vai ser igual a esse, né? Vai ser o mesmo tamanho, a mesma medida, tá ok? Estão entendendo a lógica da prova, não? Entenderam a lógica da prova, não, pessoal? Sim, está acompanhando. Mas o senhor poder repetir de novo. Então, veja, presta atenção. Então, a gente chegou no absurdo, tá entendendo? Ou seja, a gente chegou... Qual foi o absurdo? Que esse ângulo aqui, ó, seria igual a esse aqui, ó. E não é. A hipótese inicial é que esse ângulo era igual a esse aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, não esse aqui. Ou seja, então, esse segmento aqui, ó, tá certo? AB, ele não pode ser o quê? Maior do que a linha B'. Tá certo? Não pode ser maior do que a linha B'. Da mesma forma, a gente podia fazer um raciocínio para menor, né? Se esse segmento aqui fosse menor do que esse, a gente podia agora prolongar esse aqui, ó. É o que eu não fiz aqui, tá? Mas eu estou falando como é que poderia ser o resto do raciocínio. Agora, imagine que esse aqui fosse menor. Então, você prolongaria esse aqui até um determinado X.
De forma que agora você tem esse segmento igual a esse aqui. É o raciocínio mesmo, tá, pessoal? Aí você chegaria ao absurdo de que esse segmento aqui não é agora o quê? Ele não pode ser menor. Então, ele não pode ser maior e não pode ser menor. Se ele não pode ser maior e não pode ser menor, ele só pode ser o quê, pessoal? Hein? Coincidente. Congruente, não é isso? Não é? É, congruente. Se ele não pode ser maior e não pode ser menor, só pode ser igual, né? Ou seja, congruente. Certo? Então, aqui eu só escrevi aqui essa ideia no caso de eu considerar esse segmento aqui, ó, maior do que esse. E aí eu prolonguei esse segmento, eu prolonguei até dar o tamanho desse. Prolonguei até um X aqui, até dar o tamanho desse. Porque eu estou considerando esse aqui maior. Então, da mesma forma, aí eu chego a um absurdo. Ou seja, ele não pode ser maior. Tá ok? Agora eu posso considerar ele menor. E o raciocínio é o mesmo. Aí eu chego no absurdo, então ele não pode ser menor. Se ele não pode ser maior e não pode ser menor, ele só pode ser o quê? Igual. Tá? Ou seja, mesmo tamanho. Congruente. Tá certo? Então, esse segmento aqui, a gente considerou que ele era maior do que esse, a gente prolongou esse e chegou no absurdo, né? A gente prolongou esse de tal forma que agora esse segmento fosse congruente com esse e a gente chegou em um absurdo. Agora a gente considera que esse segmento aqui, ó, ele é menor. Se ele é menor, a gente agora prolonga esse aqui até um valor X. De tal forma que esse segmento aqui até esse X é igual a esse. E a gente vai chegar da mesma forma, utilizando o mesmo raciocínio, um absurdo. Ou seja, ele não pode ser menor. Se ele não pode ser maior e não pode ser menor, ele só pode ser congruente, tá certo? Não sei se vocês entenderam o raciocínio. Entenderam ou não? Ou quer que eu repita? Entenderam ou quer que eu repita, pessoal? Pô, já tá bom, já entendi. Para mim também ficou bem claro. Como é? Para mim também ficou claro. Então, eu fiz simplesmente uma prova, né? Por absurdo. Tá? Então, faltou completar aqui, ó. Um absurdo. Então, no caso aqui, ó, não é que eles sejam congruentes, né? Eu teria que fazer agora o outro raciocínio, tá certo? Eu considerei que ele fosse maior, tá? Então, agora eu vou considerar que ele é menor. E aí eu chego a um absurdo, ok? Então, não seria aqui diretamente. Se AB é congruente com a linha B', os triângulos ABC são congruentes. Beleza, isso aqui é o final da história, tá? Então, pelo primeiro caso de congruência, o triângulo ABC é congruente com... o triângulo ABC é congruente com o triângulo X, B', C', ok? Primeiro caso de congruência. Qual é o primeiro caso de congruência? LAL. E, portanto, eu tenho que C seria congruente com isso aqui, o que é um absurdo. Logo, então vou colocar aqui, ó. Ele não pode ser maior, né? Esse segmento aqui não pode ser maior do que esse. A gente faz o primeiro, o mesmo raciocínio, agora sendo menor, tá? Então eu vou tirar esse logo aqui, porque a gente não conclui já de imediato agora, né? É um absurdo, logo ele não é maior, certo? E não é maior. E não ele pode ser menor. A gente considera agora que ele é menor. Certo? Se ele for menor, então a gente prolonga esse aqui até dar esse segmento. A gente prolonga esse até dar esse segmento. Aí a gente faz o mesmo raciocínio. Prolonga esse até dar o segmento, faz o mesmo raciocínio. E a gente chegaria à conclusão que esse ângulo vai ser o quê? Vai ser um ângulo maior aqui, o que é um absurdo também. Deu para entender? Ou seja, a gente chegaria à conclusão que ele não é maior e também não é menor, né?
portanto, só podia ser congruente. Tá ok? Entenderam aí o raciocínio? Entenderam, pessoal? Ou não? Sim. Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Então, se a gente usar, esse aqui é o caso de congruência ALA, né? Que é o lado congruente, tá certo? Esse aqui é o caso ALA, tá ok? Que você tem um lado congruente com os dois ângulos adjacentes a esse lado, certo? Você tem um lado congruente com os dois ângulos adjacentes, né? Lado congruente com os dois ângulos adjacentes a esse lado congruente, ok? Então, se a gente usar esse segundo caso aqui de congruência, a gente pode provar a recíproca do teorema do triângulo isósceles. Qual é a recíproca do teorema do triângulo isósceles? A recíproca diz o seguinte: se você tiver um triângulo que possui dois ângulos congruentes, então esse triângulo é isósceles. Ok? Então, vou desenhar aqui para ficar para fixar melhor, ok? Então imagina aqui, ó. Vou pegar aqui. Então, no primeiro teorema, eu disse o seguinte. Eu disse que se o triângulo é isósceles, ou seja, tem dois lados congruentes, então esses dois ângulos da base são congruentes. E aqui diz que se o triângulo possui dois ângulos congruentes, agora esse aqui diz que se o triângulo possui dois ângulos congruentes, ele vai ser isósceles. É a recíproca, entendeu? Então aqui diz o seguinte: se ele é isósceles, o primeiro, né, que eu falei, se ele é isósceles, possui dois ângulos congruentes. Aqui diz que se ele possui dois ângulos congruentes, ele é isósceles, certo? Se um triângulo possui dois ângulos congruentes, então esse triângulo é isósceles, certo? Então a gente pode usar agora esse segundo caso aqui, que é o ALA, né, que é o lado entre dois ângulos adjacentes, né, o lado e dois ângulos adjacentes a esse lado congruente, para demonstrar essa recíproca do teorema do triângulo isósceles. Tá ok? Certo? E o terceiro caso, né, de congruência, tá certo? Terceiro caso de congruência é o caso LLL. Já fica fácil vocês saberem o que é isso, né? É os três lados congruentes, tá certo? Se um triângulo tiver os três lados congruentes, ele vai ser congruente, tá certo? Aí você fala assim, isso é óbvio, né? Os três lados congruentes. Não, veja. O triângulo, para ser congruente, ele precisa ter os três lados congruentes e os três ângulos congruentes, tá? Mas os três lados congruentes já é suficiente para você dizer, né? Se o triângulo tiver três lados congruentes, já é suficiente para você dizer que ele também tem os três ângulos congruentes. É isso que quer dizer, tá? É o terceiro caso de congruência. Então, se o triângulo tiver três lados congruentes, ele terá também os três ângulos congruentes. Ou seja, os dois triângulos serão congruentes, certo? Então, você tem dois triângulos aqui, ó, ABC e a linha B', C'. Então, você tem três lados congruentes. Esse lado é congruente a esse lado, né? BC é congruente a B', C'. AB é congruente à linha B' e AC é congruente à linha C'. Então, três lados congruentes, ele vai ser, então, os dois triângulos vão ser congruentes, ok? A demonstração desse aqui é um pouco mais complicado.
Ok? Você colocaria, por exemplo, você consideraria esse triângulo aqui, ó, tá? Eu simplesmente coloquei esse triângulo aqui, ó, a linha, belinha, você vendo? E aí eu peguei aqui, tracei uma reta. Então você essa reta aqui, então você tem o lado belinha, celinha, que fica sobre essa reta. E aqui eu tracei uma reta, ó, tá vendo? Até um ponto X aqui. Eu tracei uma reta até um ponto X, tá certo? Tracei uma reta até um ponto X, de tal forma que esse lado aqui, ele é congruente com esse lado aqui, ó, do triângulo ABC, tá? Então, eu tracei uma reta, né? A partir desse ponto, a linha, eu tracei uma reta aqui, até um ponto X aqui, de tal forma que esse lado aqui, ele é congruente com esse lado AB, do ABC. Então, por isso que eu botei, ó, dois traços, congruente com esse lado. Tá certo? Além disso, eu tracei essa reta até esse ponto X de tal forma, né, de que esse ângulo seja congruente com esse aqui, ó, tá? Então, eu tracei uma reta aqui, chegando no ponto X aqui, né, de tal forma que esse lado seja congruente com esse e esse ângulo seja congruente com esse. Certo? Tá ok? Então, B' X. B' X congruente com a B, tá? E o ângulo ABC, ó, ABC, esse ângulo aqui, o chapeuzinho no B aqui, é congruente com C'B' X. C'B' X, esse ângulo aqui, tá? Daí a gente tem o seguinte, que o triângulo ABC, esse triângulo aqui, ó, tá certo? Esse triângulo ABC, ele vai ser congruente com o triângulo X, B'C', X, B'C'. Por que esse triângulo ABC vai ser congruente com esse triângulo aqui? Pelo caso LAL, que é o primeiro caso, né? Que é o postulado. O primeiro caso de congruência, LAL, ou seja, ângulo entre dois lados congruentes. Observe que, se você observar esse triângulo aqui, que é o triângulo B'C', X, observe que esse triângulo aqui, ó, ele vai ter esse lado congruente com esse lado congruente com esse. Por que esse lado é congruente com esse? Porque esse lado aqui, ó, é congruente com esse. Tá vendo? Esse lado é congruente com esse, ou seja, BC é igual a B'C', congruente. Como aqui é B'C', aqui também vai ser BC. Então, ó, esse lado congruente com esse, e esse lado, que é o B'C', é congruente com esse, por hipótese, né? Portanto, esses dois triângulos aqui, ele vai ter dois lados congruentes, com um ângulo entre os dois lados congruentes. Portanto, esse ângulo, esse triângulo aqui, vai ser congruente com esse aqui. Estão percebendo? O triângulo ABC vai ser congruente com B'C', X. Certo ou não, pessoal? Certo? Certo. Tá ok? E aí eu tenho o seguinte, ó. Esse triângulo é congruente com esse, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó. Esse lado é congruente com esse, né? Porque é congruente com isso aqui. Esse lado a gente fica congruente com esse, por construção. Tá ok? E esse lado vai corresponder a esse aqui. Tá certo? Por isso que eu marquei três tracinhos, igual esse aqui. Tá? E aí, ó. O que é que acontece? Esse lado aqui, ó. Agora olha para esse triângulo aqui. Esse lado aqui vai corresponder a esse, né? Esse lado vai corresponder a esse aqui. Dois tracinhos com esses dois tracinhos aqui, ó. Esses dois tracinhos com esses dois tracinhos aqui, ó. Com a linha belinha, ó. A linha belinha. Os dois tracinhos vai com a linha belinha, ó. Então esse lado corresponde a esse. Esses três tracinhos, que é o AC, ó, que corresponde a esse, vai com esse aqui, a linha C'. A linha C'. Então, esse lado corresponde a esse e esse lado corresponde a esse. Estão entendendo?
E aí eu tenho o seguinte, ó. Observa agora esse triângulo aqui, ó. Observa agora esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, ó. Tá vendo? Ele possui dois lados iguais, ó. Então, tá vendo o triângulo A'X, B'A'? X, B'. É um triângulo isósceles. Ele possui dois lados iguais. A gente sabe do teorema do triângulo isósceles que esse ângulo aqui da base vão ser iguais. Ó. Então, se esse triângulo aqui ele é isósceles, esse lado é igual a esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Tá ok? Da mesma forma, esse outro triângulo aqui, ó, tá vendo? O triângulo A'X, C' é também isósceles, porque esse lado é igual a esse. Se esse lado é igual a esse, né? Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, esses ângulos aqui vão ser iguais, ou seja, esse ângulo é igual a esse. Então, recapitulando, né? Esse triângulo aqui é isósceles. O A'B', X. Esse triângulo aqui. Tá aqui, os dois lados iguais. Logo, esse ângulo é igual a esse. Da mesma forma, esse triângulo aqui, que é o A'C', é isósceles. Porque esse lado é igual a esse. Logo, esse ângulo vai ser igual a esse. Tá ok? Tá ok, pessoal? Ok. E aí, ó, eu tenho agora, se você observar esse triângulo e esse triângulo aqui, ó, você vai observar que desse triângulo e desse, ou seja, desse triângulo A'B', e B'C', esse e esse agora, você vê que eles têm o quê? Dois lados congruentes, esse lado é congruente com esse lado é congruente com esse, e o ângulo entre os dois lados é congruente. Observe que esse ângulo aqui é exatamente esse. Porque esse ângulo aqui total é a soma desse com esse, que é a mesma coisa da soma desse com esse. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, você tem dois triângulos com dois lados congruentes e o ângulo entre os lados congruentes. Ou seja, você tem um caso LAL. Logo, esse triângulo aqui, o triângulo A'B', é congruente ao triângulo XB', Esse triângulo é congruente com esse. Se esse triângulo é congruente com esse e esse é congruente com esse, esses dois são congruentes. Tá? Uma coisa que eu me esqueci de dizer no início, mas é uma coisa que mais ou menos óbvia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Que eu tinha anotado aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Anotei em algum lugar. Anotei aqui, ó, para não me esquecer. Veja, quando eu falei de triângulos congruentes, certo? Quando eu falei de triângulos congruentes, ok? A congruência de triângulos, ela é, escrevi aqui, a congruência de triângulos, ela é reflexiva, eu esqueci de dizer no início. São coisas óbvias, tá? Reflexiva, simétrica e transitiva. Tá certo? O que é que significa que a congruência de triângulos é reflexiva? Tá? Significa dizer que todo triângulo ele é congruente a si mesmo, né? É óbvio isso aí, certo? Reflexiva significa dizer isso, que todo triângulo é congruente a si mesmo, tá? Simétrica significa dizer o seguinte, que se um triângulo é congruente a outro triângulo, né? Se um triângulo ABC é congruente, então você tem aqui o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Se esse triângulo é congruente a esse é congruente a esse, tá? É o que a gente chama de simétrica, né? Ou seja, que a congruência é simétrica. Se esse é congruente a esse é congruente a esse aqui, ok? Tá? E a transitiva, que é o que eu estava falando
agora, né? Transitiva significa o seguinte, você tem esse triângulo é congruente a esse, tá? E esse aqui é congruente a um terceiro aqui, digamos. D, E e F. Então, você tem esse triângulo é congruente a esse e esse é congruente a esse. Então, esses dois aqui são congruentes. Isso aqui é a transitiva, tá? Então, a congruência de triângulos ela é reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Reflexiva é que um triângulo ele é congruente a ele mesmo, tá? O triângulo é congruente a ele mesmo. Reflexiva. Assimétrica, se um triângulo é congruente, se esse triângulo é congruente a esse é congruente a esse, tá? Simétrica. E a transitiva é que se esse é congruente a esse e esse é congruente a esse, esses dois são congruentes. É o que eu estava falando agora, né? Eu esqueci de dizer no início isso aí, esse detalhe. Então, veja. Esse aqui vai ser congruente a esse, tá ok? Eu cheguei à conclusão que esse é congruente a esse, pelo postulado, né? LAL. Ou seja, pelo primeiro caso de congruência, que é o LAL. Tá certo? O LAL. Então, esse aqui vai ser congruente a esse. Como esse é congruente a esse e esse é congruente a esse vai ser congruente a esse. Ou seja, esses dois vão ser congruentes, né? Porque esse triângulo é esse aqui. Ok? E aí está provado. O caso LLL. Certo? Basicamente é isso aí. A prova do LLL, que seria o terceiro caso de congruência de triângulos. Ok? Entenderam ou ficou difícil aí, pessoal? Não entendi. Tudo bem por aqui. Como é? Por aqui tá tudo bem. Beleza? Vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, tem a gente viu então, né? Recapitulando, pessoal. A gente viu o caso, tá ok? A gente viu o caso, o primeiro caso, né? Que é o postulado, né? Que a gente encara como sendo verdadeiro sem necessidade de prova, que é o LAL, é o postulado. É o ângulo entre dois lados congruentes. Depois, a gente tem o quê? O segundo caso, que é lado, né? Dois lados congruentes e os ângulos adjacentes a esse lado congruentes. Tá ok? Tá certo? Os ângulos adjacentes a esse lado congruentes. Então a gente chama de ALA, né? É o ALA. Ok? É o segundo caso. É isso? Certo? Ou seja, você tem um lado congruente e os ângulos adjacentes a esse lado congruente. Ok? O terceiro caso é o LLL, né? Que são os três lados congruentes, tá certo? E agora nós temos o quarto caso, que é chamado de caso especial, tá? É um caso chamado de especial, que é o LAAO. LAAO. O que é isso aqui? É lado, né? Obviamente. Lado, ângulo adjacente a esse lado, e AO é o ângulo oposto ao lado. Ângulo oposto ao lado. Então, você tem lado, ângulo adjacente ao lado e ângulo oposto ao lado. Certo? Então, você tem aqui dois triângulos, ok? Dois triângulos. E você tem, ó, esses dois triângulos possuem um lado congruente, ou seja, o lado BC é congruente com B', C', tá certo? O lado BC é congruente com B', C', tá ok? Além disso, você tem o ângulo, esse ângulo aqui é um ângulo adjacente desse lado, tá? Então, você tem lado, ângulo adjacente congruente e ângulo oposto ao lado congruente. Ó. Lado, ângulo adjacente congruente, esse aqui é um ângulo adjacente, esse lado, você tem esse ângulo como sendo adjacente a esse lado. Então, ângulo adjacente congruente
e ângulo oposto ao lado congruente, certo? É o quarto caso, ok? Que horas são aí, pessoal? 8:10. Vamos dar uma pausa, depois a gente volta, só para eu terminar aqui essa parte, passar uns exercícios e a gente termina mais cedo, tá ok? Bom, tá ok. Então eu vou só pausar aqui, colocar tirar o vídeo, mas eu vou continuar aqui no grupo, tá? Não precisa sair não. Aí depois a gente volta lá para as 8h25, por aí a gente volta, 8h20, 8h25, que é para eu terminar essa parte, passar uns exercícios e pronto, finalizar, ok? Tá ok? Beleza. Ok. Mandei uns exercícios para vocês servirem aí no grupo, não. Vai na hora. Pronto, a gente vai terminar agora essa parte e aí vocês vão aproveitar o resto do tempo para tentar fazer esse exercício aí, tá ok? Certo. Deixa eu só terminar aqui. Então veja, pessoal. A gente parou no quarto caso de congruência, ok? Que é o caso LAAO. Ou seja, você tem um lado, tá? Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, ok? Então você tem lado, ângulo adjacente, tá? E ângulo oposto. Então, se dois triângulos tiverem um lado congruente, um ângulo adjacente a esse lado aqui, ó. Esse aqui é um ângulo adjacente a esse lado, congruente. E o ângulo oposto a esse lado, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo oposto congruente, então esses triângulos são congruentes, tá ok? A demonstração disso aqui, pessoal, é um pouco mais, digamos, complicado de explicar. Eu vou tentar fazer depois, ok? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou tentar fazer depois essa demonstração. Além desses, então, basicamente, pessoal, recapitulando, nós vimos quantos casos de congruência de triângulo? Diga aí para mim. Diga aí, pessoal. 4 casos, né? Quais foram os casos? LAL, ou seja, dois lados congruentes, né? Dois lados congruentes. E o ângulo entre esses dois lados congruentes é o LAL, que é o primeiro caso, certo? Que é um postulado. O segundo caso, qual é o segundo caso? Diga aí. Segundo caso, pessoal. ALA. Ou seja, que caso é esse aí? O ALA. Que caso é esse aí, o ALA? Não lembro, não? Já se esqueceram? Lado entre dois Ângulo, ângulos. lado, ângulo. Como é? Como é? Alguém falou aí. Como é? Você tem um lado e o quê? O lado
e os dois ângulos. Dois ângulos. O quê? Dois ângulos o quê? Congruentes. Sim, mas não é dois ângulos congruentes, é dois. Que ângulos são esses aí? Adjacentes. Adjacentes. Adjacentes a esse lado, tá certo? Então você tem um lado congruente e os dois ângulos adjacentes a esse lado congruente. É o ALA, certo? Lado congruente e dois ângulos adjacentes a esse lado congruente, certo? Terceiro caso, qual é o terceiro caso? Qual é o terceiro caso? LLL. LLL, ou seja, tem os três lados congruentes, certo? Os três lados congruentes. Então, é o LLL, certo? E, por último, esse caso que eu acabei de falar agora, que é o LAAO, ou seja, ângulo adjacente e ângulo oposto. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, certo? Que é o quarto caso. Além desse caso, pessoal, tem um caso de congruência em triângulo retângulo, tá certo? Que é esse caso aqui, ó. Caso de congruência em triângulo retângulo, ok? Se você tiver dois triângulos retângulos, tá certo? Com um cateto e a hipotenusa congruentes, ou seja, esse cateto é congruente com esse cateto, então o triângulo ABC e o triângulo A'B', B'C'. Então, eles possuem um cateto e a hipotenusa congruente. Se eles possuem um cateto e a hipotenusa congruentes, tá certo? Então, eles são congruentes. Alguém podia me dar uma dica aí de como a gente podia demonstrar isso facilmente com conhecimento lá de segundo grau? Com conhecimento que a gente está careca de saber aí, pessoal. Alguém tem uma ideia aí? Ou não? Demonstração por absurdo? Sim, mas digamos que utilizando... Eu vou dizer logo o que eu estou falando, né? Eu estou me referindo ao teorema de Pitágoras. Se a gente fosse usar o teorema de Pitágoras... Veja, o teorema de Pitágoras, tá? Eu vou falar mais para frente. Porque está na ementa lá, tá certo? Mas eu vou tentar demonstrar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele pode ser demonstrado através da semelhança de triângulos. Não sei se vocês lembram disso, né? A gente está careca de aplicar o teorema de Pitágoras no segundo grau, não está? Inclusive na física, né? O teorema de Pitágoras, naquela parte de vetores lá, né? Para calcular composição de vetores, né? Na verdade, não é nenhum teorema de Pitágoras, né? A gente usa a lei dos cossenos lá, né? Mas a gente usa direto o teorema de Pitágoras. Não é isso? Esse teorema de Pitágoras eu vou falar mais para frente, que ele vem da semelhança de triângulos. Ele pode vir, a demonstração dele pode vir lá da semelhança de triângulos, certo? Mas existem outras demonstrações também para o teorema de Pitágoras, certo? Sem utilizar semelhança de triângulos. Então, assim, se a gente fosse utilizar o conhecimento que a gente já tem, que é o teorema de Pitágoras, certo? Que ainda vou falar. Você poderia, né? Se eu dissesse, utilize o teorema de Pitágoras aí para mostrar que esses dois triângulos são congruentes. Vocês teriam alguma ideia de utilizar o teorema de Pitágoras aí? E o que a gente falou hoje? Se eu dissesse, utilize o teorema de Pitágoras e o que a gente falou hoje. E aí? Eu estou falando de Pitágoras porque é uma coisa que está bem batida do segundo grau, entendeu? E alguém podia ter essa ideia, né, de usar Pitágoras. E aí, pessoal, se eu dissesse, se a gente pensar no teorema de Pitágoras aí e o que a gente já falou hoje, seria fácil a gente demonstrar aqui que esses dois triângulos são congruentes, se a gente for usar o teorema de Pitágoras? Lembrando que o teorema de Pitágoras ele vem da semelhança de triângulos, que eu vou falar mais à frente, tá? Mas também pode não vir da semelhança de triângulos. Você pode demonstrar o teorema de Pitágoras sem utilizar a semelhança de triângulos, certo? Alguém tem alguma ideia aí? Usando o teorema de Pitágoras, sabia se os triângulos são congruentes, não? Como é a história?
usando o teorema de Pitágoras, saberia se os dois triângulos são congruentes, não? Como? É isso que eu estou perguntando. Como? Que eles teriam a mesma medida dos lados. Oi? Eles teriam a mesma medida dos lados. Por quê? Porque Pitágoras é usado para descobrir a medida de algum dos lados. E se eles Sim. tiverem os lados iguais, então são Sim, mas congruentes. explique direito aí, como é que é? Se eu fosse dizer, pra você explicar, como é que você explicaria? Tem que saber explicar, pessoal. Essa história de prova é convencimento, né? Se você chegar na prova e não me convencer, não vale. Talvez usando, digamos, se a questão desse dois lados para calcular o terceiro lado, poderia Sim. ser dessa forma? Por isso, dessa forma, o quê? Onde, por exemplo, calcule a hipotenusa com um lado adjacente e o outro. Não, veja, a questão aqui é Onde a seguinte, ó. Vê só, a questão aqui, eu acho que você está meio confuso no que você quer dizer. Vamos lá. A questão é o seguinte, eu tenho dois triângulos retângulos, certo? Eu tenho dois triângulos retângulos. E eu estou dizendo que esses triângulos retângulos aqui, eles possuem um cateto e a hipotenusa congruente. Ponto, é isso. Ele possui um cateto e a hipotenusa congruente. Você sabe que o triângulo retângulo tem dois catetos e uma hipotenusa, né? Dois catetos e uma hipotenusa. Aí eu estou dizendo que ele tem um cateto e a hipotenusa congruente. Aí eu tive a ideia, falei assim, rapaz, sabe, a forma como o livro demonstra isso aqui não é utilizando Pitágoras. Mas aí eu tive essa ideia, porque Pitágoras é uma coisa muito batida, e aí eu pensei, não, talvez o aluno ele pense em Pitágoras. Aí por isso que eu tive essa ideia, né? Falar assim, se eu fosse usar Pitágoras, como é que eu chegaria a essa conclusão facilmente? Que esses triângulos são congruentes, usando Pitágoras. Porque aí se eu Essa tiver um cateto semelhante, eu pegaria tipo seno, que é o oposto adjacente, o lado oposto adjacente. Aí eu teria mais ou menos os lados. Como é? Como é? Por exemplo, se eu tenho a hipotenusa e eu tenho o ângulo entre o lado BA e Não, BC. eu não tenho ângulo, eu não tenho ângulo. Eu não tenho ângulo, eu só tenho essa hipotenusa e esse cateto. Eu estou dizendo, essa hipotenusa é congruente a essa e esse cateto é congruente a esse cateto. Pronto, só estou dizendo isso. Na verdade, eu estou dando medida aqui, eu não estou dando valores. Eu não estou dando valores nenhum. Eu só estou dizendo, esses dois triângulos, eles possuem um cateto e a hipotenusa congruente. Só estou dizendo isso. Não estou dizendo nem quanto é que vale cada cateto e cada hipotenusa, e a hipotenusa. Somente estou dizendo que eles possuem os catetos. Ele possui um cateto igual, né? Ou seja, congruente, e a hipotenusa congruente. Só isso. E eu quero que você mostre, utilizando Pitágoras, eu tive a ideia agora do Pitágoras, né? Por causa disso que eu falei, mas não é a forma que é demonstrado isso aqui, porque Pitágoras, na verdade, vem depois com semelhança de triângulo, né? Mas pode não vir também. Então, eu tive essa ideia, né? Falei assim, se o aluno ele sabe Pitágoras, ele consegue verificar que esses dois triângulos semelhantes, são congruentes, certo? Aí é isso que eu estou perguntando, né? Já que a gente fala tanto de Pitágoras lá no segundo grau, né? Então, como é que a gente chegaria nessa conclusão aqui se a gente fosse usar Pitágoras? Eu acho o seguinte, porque, se é congruente as hipotenusas e um cateto Sim. entre os dois triângulos, então, se a gente Sim. for fazer o seguinte, a quadrado igual a soma do quadrado de b mais c vai ser igual a, vamos supor, o b, peraí que eu estou me embananando, mas assim, tem Peraí, o a, vai. vamos supor, Primeiro, organize as suas ideias, né? Como é que deixa eu A, B, organizar C? aqui, é assim, vamos supor, então, o primeiro triângulo e o segundo.
Sim. Aí, hipotenusa do primeiro, A1 igual a B1 ao quadrado, A1 ao quadrado igual a B1 ao quadrado mais C1 ao quadrado. Sim, o que aí, é B1, e ao do outro fica, o do segundo o que é triângulo... B1, C1 que você falou? O que é B1, C1? Pronto, esses aí são os lados do triângulo. Aí vamos supor, se eu pegar os catetos. Aí se a gente tem duas medidas, a hipotenusa e um cateto. Se eu pegar esse cateto e passar para o outro lado, vai ficar igual ao cateto do outro triângulo, já que as duas medidas são congruentes. Você está falando assim, né? Pelo que eu entendi. Vamos lá, vou botar no papel aqui. Eu acho que eu entendi que você está falando isso aqui, ó. Se você tem aqui dois triângulos, A, B, C, esse triângulo ABC aqui. E você tem esse outro aqui, A', B' e C', certo? Certo. Aí eu estou dizendo que esse cateto é congruente com esse e essa hipotenusa é congruente com essa, tá certo? Certo. Aí o que eu estou entendendo que você disse é o seguinte: você está falando, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B e isso aqui de C. Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C, como essa hipotenusa é igual a essa, aqui também é A, não é verdade? Exatamente. Como aqui esse cateto é congruente com esse, se eu estou chamando aqui de B, aqui também é B, é ou não é? Isso, é isso mesmo. Aí você está dizendo o seguinte: se eu aplicar Pitágoras, eu acho o C, não é isso? É. Aí você está dizendo que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí daqui você tira o C. C vai ser igual ao quê? Passando o B para o lado de lá, vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado, raiz quadrada, não é isso, C? Isso. Pronto. Que seria o mesmo... A mesma medida do outro. Certo? Se você chamar aqui de x, ou quiser tirar o valor de x, o x vai ser isso aqui. O raiz quadrada é ao quadrado menos B ao quadrado, é ou não é? É, isso mesmo. O x aqui, se você usar Pitágoras aqui, o x vai ser a mesma coisa, vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, esse cateto aqui tem o mesmo tamanho desse, por Pitágoras. É isso que você está dizendo. É isso mesmo. Ou seja, o que você está dizendo é que, no final das contas, você usa Pitágoras para mostrar que se ele possui, se os triângulos possuem um cateto e a hipotenusa congruentes, ele vai ter os três lados congruentes, é ou não é? É isso mesmo. E aí, tendo os três lados congruentes, a gente recai em qual lado de congruência? Qual o caso de congruência? Os três lados congruentes. Exatamente, que é o terceiro caso, né? É. Terceiro caso. E aí, pronto. E aí a gente verifica, utilizando Pitágoras, né? A gente recairia no caso LLL e do caso LL a gente diria, então são congruentes. Não é isso aí que você quis dizer ou não? É, foi isso mesmo. Pronto. Então é isso aí, certo? Só que existe outra forma de mostrar isso aqui, tá certo? Depois a gente fala mais sobre isso aí, né? Então, por Pitágoras, você já percebe que eles são congruentes, certo? Lembrando que Pitágoras geralmente sai da semelhança de triângulos, mas pode não sair, né? Da semelhança de triângulos. Bom, aí, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, aqui a gente termina. Fora esse quarto caso, né, que eu faltei falar da demonstração dele, que depois eu vejo se eu falo, talvez numa videoaula, tá certo? Para a gente não pegar muito tempo, não, talvez numa videoaula, falta esse quarto caso aqui, que é o caso especial, depois eu vejo se eu falo da demonstração dele. A gente já falou aqui de todos os casos de congruência de triângulos, tá certo? Acabou. Essa parte de congruência de triângulos, com relação aos casos, né, de congruência, é isso aí, é basicamente isso, tá certo? O que a gente vai ver agora é exercícios. Então, por exemplo, se vocês quiserem anotar esses dois exercícios aí, quer que eu dê um tempinho para vocês anotarem aí? Aqui, ó, pessoal. Esses dois aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte exercício, né? Primeiro, dois triângulos, se eu perguntar para vocês, dois triângulos com dois lados congruentes e um ângulo que não está entre os lados são congruentes? Então, dois lados congruentes e um ângulo que não está entre os lados são congruentes?
Dois triângulos com dois lados. Vou botar assim, ó. Dois lados. São dois lados em um ângulo que não está entre os lados. Dois lados. Eu acho que eu escrevi errado isso aqui. Dois triângulos com dois lados. Dois lados. E um ângulo que não está entre os lados congruentes. E um ângulo que não está entre os lados congruentes. Vou abrir aqui o parênteses. Congruentes. Tá? Vou botar aqui, ó. Congruentes. Dois triângulos com dois lados. E um ângulo que não está entre os lados congruentes. São congruentes? Essa é a pergunta. O que é que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? São congruentes ou não são congruentes? Se fosse uma questão de verdadeiro ou falso? Se fosse uma afirmação isso aí, seria verdadeiro ou seria falso? Seria verdadeiro ou seria falso? Hein? Seria verdadeiro ou falso, pessoal? Se eu dissesse dois triângulos com dois lados e um ângulo que não está entre os lados congruentes são congruentes, seria verdadeiro ou falso? E aí? Verdade? Alguém falou verdade aí? Quem foi que falou verdade? Fala. Então você diria o quê? Você falou, alguém falou, quem foi que falou verdade aí? Alguém falou verdade. Foi eu, falei verdadeiro. Sim, é verdadeiro? Eu acredito que seja verdadeiro, porque como eles são, digamos, iguais, né? A questão diz que são iguais, logo eles vão ser iguais. A própria questão já está dizendo. Não, ele só está dizendo o seguinte, ó. Ele só está dizendo o seguinte, que dois triângulos têm dois lados congruentes e um ângulo que não está entre esses dois lados congruente. É isso que a questão está dizendo. Aí ele está perguntando se esses dois triângulos são congruentes. Então você tem, ó, dois lados e um ângulo. Ó, você tem dois lados e um ângulo congruente. Só que esse ângulo aí não está entre os dois lados. Tá entendendo ou não? Mas como os dois lados são congruentes, o terceiro também não vai ser igual para os dois? Não, porque o ângulo está em um lado que não é congruente. Veja, o ângulo, ele não está entre os dois lados. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O ângulo, ele não está entre os lados congruentes. Percebeu? Ó, veja só. Para eu dizer que isso aí veja, é como alguém já percebeu, né? Que o caso de congruência que a gente falou é o ângulo entre os lados congruentes, tá certo? No caso aqui, o ângulo não está entre os lados congruentes. E aí, para eu dizer que isso aí é falso, basta eu te mostrar um caso, uma construção em que seja falso isso aí. Ó, imagina aqui, eu desenho aqui um triângulo. Vou mostrar aqui. Eu desenhei aqui um triângulo, tá vendo? Estão enxergando aí, pessoal? Estão enxergando ou não? Estou enxergando. Aqui, ó. Eu desenhei esse triângulo aqui, ó, A, B e C, tá vendo? A, B e C.
Então, tem um triângulo ABC e tem esse triângulo aqui que eu rachuriei aqui, ó, que é o triângulo ABC'. Tá vendo aqui? Eu pintei aqui para ficar mais fácil você perceber o que eu estou falando. Então, eu tenho um triângulo ABC e tem um triângulo ABC', esse triângulo rachuriado aqui, que eu pintei. Observe o seguinte, esses dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo ABC', eles possuem dois lados congruentes. Veja isso não. Esse lado aqui, AB, ele é comum aos dois triângulos, tanto esse aqui maior quanto esse aqui menor. Então, esse lado aqui, ó, AB, é comum aos dois triângulos. Ele é comum a esse e é comum a esse, certo? O lado AB. Então, tá aí, um lado congruente, porque é comum aos dois. Outro lado congruente, o lado AC'. Por quê? Porque eu construí esse lado AC' de tal forma que ele fosse igual ao lado AC. Então, eu peguei esse triângulo aqui, ó, ABC, e puxei aqui, ó, de A até um ponto C' aqui, nesse lado BC, de tal forma que isso aqui fosse igual a isso. Eu fiz essa construção, certo? Eu peguei o triângulo, eu simplesmente desenhei o triângulo ABC, eu desenhei o triângulo ABC, e depois eu puxei aqui do ponto A, né, um segmento de reta, até o lado BC, atingindo o lado BC no ponto C', de tal forma que esse segmento fosse igual a esse aqui. Tá? Então, eu posso fazer essa construção. Então, veja só. O que é que acontece? Esse triângulo aqui e esse maior aqui, eles vão ter dois lados congruentes. Certo? Ele vai ter esse lado congruente e esse lado aqui congruente. Ou seja, esse lado aqui vai ser comum aos dois triângulos, vai ser comum a esse triângulo maior e vai ser comum ao triângulo menor. E esse outro lado que eu construí de forma que fosse igual a esse lado, eu construí esse lado aqui, eu construí isso aqui de tal forma que fosse igual a esse aqui, ó. Então, esse lado do triângulo menor vai ser o quê? Vai ser congruente a esse lado aqui, ó, o AC do triângulo maior. Então, o triângulo menor tem dois lados congruentes com o triângulo maior. O triângulo menor tem dois lados congruentes. Que lados são esses? Esse lado aqui e esse lado aqui. Dois lados congruentes com que triângulo? Com o triângulo maior. Esse triângulo maior aqui, ó. Tá? Esse lado aqui é comum aos dois e esse lado aqui é congruente a ele. Então, os dois triângulos têm dois lados congruentes. Estão percebendo? E, além disso, esse ângulo aqui ó, é comum aos dois. Ele é comum a esse triângulo maior e é comum ao triângulo menor. Esse ângulo aqui. Então, observe que os dois triângulos eles possuem dois lados congruentes e um ângulo congruente. No entanto, está claro e óbvio que esse triângulo aqui não é congruente com esse aqui. Certo? Não é não? Porque está claro que esse lado aqui do triângulo, ó, esse lado BC' é menor do que esse triângulo, esse lado BC. Certo? Esse lado é comum aos dois. Esse lado aqui é comum aos dois. Esse lado eu construí de forma a ser igual a esse. Ó. Esse lado é comum aos dois. Esse lado eu construí de forma a ser comum ao segundo lado do triângulo. Ó. Esse lado é comum aos dois. Esse lado aqui, ele é igual a esse. Esse lado do triângulo menor é igual a esse lado do triângulo maior. E aí só sobra qual lado? Sobra esse lado aqui. Que claramente esse lado aqui, que é o lado BC, é maior do que BC'. É o terceiro lado do triângulo menor. E o terceiro lado do triângulo maior, no caso, né? Então, esse lado aqui é comum aos dois. Esse segundo lado do triângulo menor vai ser igual a esse outro lado do triângulo maior. Mas o terceiro lado, que é o BC', é menor do que o BC. Então, já está claro aí que esses dois triângulos aqui, ó, o menor e o menor, não são congruentes. É ou não é? Eles não são congruentes e, no entanto, eles possuem dois lados e um ângulo congruente. Então, mostra que isso aqui é mentira, é falso. Então, o fato do triângulo ter dois lados congruentes e um ângulo congruente não quer dizer que ele seja congruente, não. A não ser que o ângulo esteja entre os lados congruentes. Está claro isso aí, pessoal? Ou não? Ou não ficou claro? Ficou claro, sim. Certo? Então, isso aqui seria falso. Tá? Seria falso. Por que é falso? Porque eu dei aí um exemplo em que isso aí não procede. Então, para você dizer que o negócio é falso, veja, perceba a lógica do negócio. Para você dizer que o negócio, uma afirmação é falsa,
falsa. Basta você dar um exemplo em que o negócio não funciona, um só. Se você der um exemplo só que o negócio não funciona, que o negócio não é verdadeiro, é falso. Certo? Porque para ele ser verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro em todos os casos, né? Para ser verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro sempre, né? Em todos os casos. Naquele caso ali é falso. Então é falso, certo? Nesse segundo exemplo aqui, ó, nesse segundo exercício aqui, ó, na figura abaixo, o triângulo ABC, ó, esse triângulo o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC. DEC, então faltou o ponto C aqui. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC. DEC. Determina o valor de alfa e beta aqui. E aí, como é que você determinaria o valor de alfa e beta? Esse ângulo aqui é 3 alfa, esse ângulo aqui é beta mais 48, esse ângulo aqui é 5 beta e esse ângulo aqui é 2 alfa mais 10 graus. E aí, como é que eu tiraria alfa e beta aí? E aí, pessoal? Isso aí tá a mesma coisa que perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Um teste psicotécnico, é só para saber se o cabo é doido. E aí? Vocês são doidos? Quem cala, consente, pessoal. É mesmo, mas aí é só igualar os ângulos, né? Se os triângulos são semelhantes, os ângulos são congruentes. Como é? No caso aí seria somente igualar os ângulos, né? Porque os triângulos são congruentes. Então os ângulos entre eles são congruentes. Exato. E ele já está dizendo aqui, ó, que esse ângulo é congruente com esse, ó. Esse ângulo é congruente com esse aqui. Então é só igualar, né? 3 alfa com 2 alfa mais 10 e se com beta mais 48. Não é isso? É ou não é? É isso. Não é isso? Igual Isso os aí era só ângulos para ver se dos você estava lados. dormindo. Porque não tem o que fazer, não. Isso era só para saber se vocês estavam dormindo, que não tem o que fazer aí, não. Certo? Vamos lá, vamos ver se vocês estão acordados. Terceira, aqui, ó. Na figura, abaixo, C é o ponto médio de BE. Tá aqui, ó. C é o ponto médio de BE. Prove que os triângulos ABC, aqui é B, tá? Prove que os triângulos ABC e DCE são congruentes. Esses dois triângulos aqui são congruentes. Como é que vocês provariam que são congruentes? E aí? E aí, pessoal? Como é? Mostra aí. Sim. Esse aqui está no. Sim. E aí? Qual é qual é como é o nome? Qual é o caso de congruência que você está invocando aí? Ângulo, lado, ângulo. Esse aqui, né?
A câmera tá desligada, professor. Peraí que desligou aqui. E agora, tá vendo aí? Tá sim. É porque a bateria já tá indo pro passo. Aí fala isso aí. Deixa eu ver aqui quanto é que tá a bateria. A gente tem 20%. Vamos lá. É esse aqui, né? Ângulo, lado, ângulo. Aí, vamos lá. Vamos recapitular o que você falou. Você falou o seguinte. C está no ponto médio de BE, não é isso aí? Pelo que está dizendo aqui no próprio enunciado, né? C é ponto médio de BE. Então, se o C é ponto médio de BE, significa que esse lado aqui é congruente a esse, né? Porque é o ponto médio. Divide esse pedaço em duas partes iguais, não é isso? Então, pronto. Então, o C ele é o ponto médio de BE. Significa dizer que esse ponto aqui é a metade desse segmento aqui, ó. Se é a metade, esse pedaço é igual a esse. Ou seja, esse segmento é congruente a esse. Então, tá assim. Certo? Aí, o que é que você disse mais? Você falou que esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse ângulo, porque são opostos pelo vértice, né? Aí, agora você tem o quê? Você tem dois triângulos com um lado congruente e dois ângulos adjacentes a esse lado congruentes, né? Esse ângulo é congruente com esse ângulo é congruente com esse. Então, você tem, ó, um lado congruente, esse lado congruente com esse, e dois ângulos adjacentes a esse lado, dois ângulos adjacentes a esse lado, congruentes, né? Porque esse ângulo é congruente com esse ângulo é congruente com esse. Aí eu tenho esse caso aqui de congruente. Ângulo, lado, ângulo. E, portanto, esses dois triângulos são congruentes. Não é isso aí que você falou? Pronto. Então, com isso, pessoal, vamos fazer a chamada antes que acabar para o zero, direto. Fazer a chamada, e aí vocês ficam com os exercícios que eu passei aí no grupo. Vocês viram os exercícios? Ou não? Sim, recebemos. Então, pronto. Então, eu vou fazer a chamada, vou avisar o resto do tempo. Né, o resto do tempo, né? Que já são o quê? Já são que horas, pessoal? 9h04. Pronto. Você aproveita o resto do tempo aí, até as 10 horas, para tentar fazer os exercícios que eu mandei para você. Aí eu vou fazer uma chamada agora, tá ok? Professor, e as notas? Já foi lançada no e-mail ou ainda o senhor ainda vai Pronto. aceitar? Quando eu fizer a chamada, tá? Quando eu fizer a chamada, aí eu vou verificar, quando eu sair aqui, eu vou verificar daqui a pouco essa questão, tá bom? Ok. Aí deixa eu fazer a chamada antes que a bateria vá para zero. E aí eu encerro e vocês ficam fazendo o exercício que eu passei, tá ok, pessoal? Certo. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Deixa eu botar uma luz aqui. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Colocar uma luz aqui para enxergar.